Fala, galera. Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui dos componentes do Visage, né? Eu vou gravar uma série de vídeos menores e com os componentes. Essa primeira parte aqui a gente vai ver uma parte dos componentes e aí na sequência eu vou gravando os outros vídeos para que não fique um vídeo muito grande, aí vai ficar bastante tedioso para a gente dar uma olhada nisso tudo. Então eu vou gravar em uma sequência de vídeos. Qual é o objetivo? A gente vai olhar os componentes principais do Visage, né? O Process Modeler, ou seja, a ferramenta de modelagem de processos, e a gente vai passar aqui os componentes principais, certo? Então deixa eu só passar aqui para ver a minha tela. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem a parte inicial, né, do Visage, a tela inicial do Visage, que vocês vão instalar, já devem ter baixado, instalar. Quando você abrir, você vai encontrar essa tela aqui. Essa tela é dividida basicamente em três grandes partes. A primeira parte é essa aqui, onde tem esse retângulo, que ele está identificando. Quando você abrir, automaticamente ele abre um novo processo. Então, é aqui que a gente vai modelar dentro desse retângulo o nosso processo. A parte de cima, a parte dos menus, isso é o tradicional de qualquer ferramenta aí. A gente vai analisar isso com calma mais para frente, cada um dessas opções, ou pelo menos as mais importantes. E aqui à esquerda, que é essa paleta aqui, que são os componentes propriamente ditos, é onde a gente vai utilizá-los aqui para construir o mapeamento, a modelagem do nosso processo. Então, basicamente é isso que a gente tem. O que a gente vai fazer, a partir de agora, é dar uma olhada em cada um, ou boa parte desses componentes aqui, e à medida depois que a gente for usando a ferramenta, a gente vai fazer algumas aulas práticas ali, a gente vai melhorando isso, se aprofundando um pouquinho mais em cada um dos componentes ou das opções aqui do módulo, certo? Então, a primeira aqui, que é o retângulo que aparece lá quando você abre a ferramenta, é o chamado de pool, ou piscina, né? Se pegar um material em português, vai trazer isso como piscina. Qual é o objetivo desse pool? Cada piscina, ela representa um processo, um único processo. Então, você vai colocar o nome do processo aqui que você está modelando e dentro desse retângulo, dentro dessa piscina, você vai inserir os componentes, né? E as relações que existem entre esses componentes para desenvolver a modelagem do teu processo. Se eventualmente você tiver dois processos e esses processos eles trocam mensagens, se comunicam entre eles, obviamente que você vai ter duas piscinas, três piscinas, quatro, seja lá quantos processos você está modelando e que haja, por exemplo, uma interação entre eles, uma comunicação, uma troca de mensagens. Dentro das piscinas, digamos assim, dos processos, aqui a gente tem aqui à direita, você pode construir ou inserir raias, as lanes, né? Você vai pegar na literatura, eles vão chamar isso de swim lanes. A gente está falando de piscina, então são as raias da piscina. E o que representam essas raias? Elas definem aqui as equipes de pessoas ou as áreas funcionais. Essas áreas, que áreas funcionais, que pessoas? Que estão envolvidas, que executam tarefas ou são responsáveis por tarefas do processo que você está modelando. Então, a estrutura agora, ela funciona da seguinte forma, né? Deixa eu só pegar aqui meu desenho. Então, ela tem o processo, né? E ela tem, por exemplo, a área funcional 1 e ela tem a área funcional 2. Isso significa o quê? Significa que, à medida que você for construindo o teu processo, né? Você vai colocando as informações lá. Eu tenho atividade 1, atividade 2, atividade 3. E essas atividades, por exemplo, são desenvolvidas em paralelo também com a área funcional 2, você vai construindo as tuas atividades e, obviamente, eu tenho informações que estão passando de uma área funcional para uma outra área funcional.
Isso está sendo executado em paralelo ou em sequência, primeiro uma atividade, depois ele vai para uma outra atividade, retorna para a área funcional 1, enfim. Essa troca de informações entre áreas funcionais, a gente já falou sobre isso lá na parte lá onde a gente tratou lá da parte mais conceitual, a gente sabe que a ideia aqui é enxergar processos não de forma departamentalizada, por departamentos, mas processos interfuncionais, né? Interorganizacionais, inclusive. Então, quando eu construo essas lanes, aqui as minhas raias, eu estou identificando quais são as áreas ou as equipes de pessoas que fazem parte desse processo. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque para quem vai ler esse processo, para quem vai se comunicar com esse processo, ele precisa entender o que são essas lanes. Bom, aí eu começo com os elementos básicos, né? Os componentes básicos para eu começar de fato montar a estrutura do meu processo. E existem 3 tipos de eventos aqui que são importantíssimos, eles são bem básicos e alguns deles aqui, inclusive óbvios, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, essa esfera verdinha, ela identifica, ela está sinalizando para mim que isso é o evento de início, é quando inicia o meu processo. Então, quando eu olho para as minhas raias ou para a minha piscina lá, como a gente falou, identifico essa esfera, essa bolinha verde aqui, eu estou identificando, que começa um processo. Eu tenho processos intermediários, onde eu tenho assim, essa dupla, né, 2 esferas, uma dentro da outra, e tenho os eventos de fim, ou seja, sinaliza para mim que o processo terminou. A gente vai avaliar aí para frente, ao longo desses vídeos e na própria ferramenta, que eu tenho tipos diferentes de eventos de início, eu tenho tipos diferentes de eventos intermediários e tenho tipos de eventos de fim. Você vai perguntar, tá, mas como assim eventos de início diferentes ou eventos fim? A gente lá na frente a gente vai comentar sobre isso. Tá? No primeiro momento aqui, a gente precisa saber que todo processo ele tem um evento de início, eu começo de algum ponto, e obviamente que eu preciso de um fim. Não necessariamente eu tenho eventos intermediários. A gente vai avaliar isso, a gente vai ver alguns exemplos aí ao longo da disciplina. Mas no primeiro momento a gente tem esses elementos básicos aqui, que sinalizam início, fim e eventos intermediários. Além de início, intermediário e fim, eu tenho outros elementos aqui importantes para caramba, que são quais aqui? Por exemplo, o retângulo, que está identificando uma atividade. Essa atividade é, de fato, o trabalho realizado dentro de uma organização, né? Dentro de um processo qualquer, eu preciso sinalizar um trabalho, uma tarefa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu vou representar isso através desse retângulo, né, que vai me identificar que está sendo executada alguma atividade. Notem que esse retângulo ele vai estar dentro de uma lane, né, de uma raia. E aí eu vou conseguir perceber o quê? Eu vou conseguir perceber que aquela atividade está sendo desenvolvida por aquela raia. E aquela raia representa uma área funcional, ou um grupo de pessoas, enfim. Além da atividade, eu tenho o componente chamado gateway, que é representado aqui pelo losango. O que o losango me comunica, né? Qual é a informação que o losango me passa? Eles são utilizados aqui para controlar pontos de divergência e convergência de fluxo. Ou seja, quando eu chego num determinado momento e digo, bom, aqui eu tenho uma espécie de uma bifurcação, né? E essa bifurcação ela pode ser baseada em dados, ela pode ser baseada em eventos, mas é um ponto onde eu chego ali e é uma divergência, ou seja, a partir de um gateway, eu tenho 2 ou mais atividades que acabam se derivando desse gateway. E a gente vai analisar também aí para frente que eu tenho tipos diferentes de gateways. E aí, dependendo do símbolo que eu vou colocar dentro do gateway, eu vou comunicar, eu vou passar uma informação para quem está lendo o meu processo. Então, a gente já viu eventos de início, fim, intermediário, que são as esferinhas, as bolinhas que a gente viu aí no slide anterior. E agora eu tenho quem? Eu tenho uma atividade, né, que são as minhas tarefas, de fato, e tenho os gateways, que são pontos aí de divergência ou convergência de fluxo. Além disso, e até óbvio, né, eu tenho os fluxos de sequência, né?
Quando eu olho para um processo, eu preciso enxergar ali um fluxo de sequência. Começa num ponto, na bolinha verde, a partir daqui eu vou para um outro ponto, dali eu desço para uma outra raia, por exemplo. Isso significa que aquela atividade agora vai ser desenvolvida por uma outra área funcional, ela retorna para a primeira área funcional. Aqui, por exemplo, eu tenho um gateway que está derivando 2 ou 3 atividades, e eu preciso enxergar, obviamente, esse fluxo de sequência do meu processo. E isso é bem simples. A gente olhando aqui embaixo, eu tenho uma tarefa 1, por exemplo, e da tarefa 1 eu me desloco para a tarefa 2. Isso aqui não é novidade para ninguém. Aliás, para quem já viu fluxograma, né? Para quem já teve contato com algum fluxograma, ou enfim, qualquer diagrama de fluxo, na verdade, a gente tem esse mesmo comportamento. A modelagem de processo ela não foge dessas características. Bom, e aí vem coisas importantes que a própria anotação, né, do BPM me fornece, né? Na verdade, ele está dizendo aqui, ó, BPM-N, tipos de atividades. Isso aqui, nada do que está sendo passado aqui, isso é importante lembrar, né? O Visage aqui, a ferramenta, ela não inventou nada, né? Ela está seguindo a padronização, a notação, né, de modelagem de processo de negócio que é preconizada lá no BPM-N. Então, é importante falar isso. Então, esses tipos de atividades, todos eles estão contemplados lá na referência do BPM-N. Então, o que eu tenho? São atividades. Só que eu posso sinalizar, melhorar. Ô, Max, mas é obrigado eu colocar esses... Não, não é obrigado. Isso aqui é uma forma de você sinalizar, deixar o teu processo mais comunicativo, mais detalhado, né? Para quem for ler o teu processo, para quem for tentar entender o teu processo, ele tem um nível de detalhe maior. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que aqui eu tenho um usuário, né? Tem um bonequinho ali. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Então, eu tenho um bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho aqui está sinalizando que essa atividade é uma atividade chamada usuário. Então, ela é realizada por uma pessoa ou usuário com a ajuda de um sistema ou software, uma aplicação qualquer. Tá? Quando eu olho para cá e vejo essa mãozinha aqui, essa mãozinha está sinalizando que é uma atividade realizada por uma pessoa ou usuário sem a ajuda de um sistema ou software. Isso é interessante, porque eu posso identificar a minha atividade dizendo, olha, aqui tem ajuda de um sistema, o cara está desempenhando uma tarefa aqui, que ele fala, olha, preencher formulário para cadastro aqui de triagem de um posto de saúde. Bom, se eu coloquei o bonequinho aqui, eu posso dizer, bom, eventualmente eu tenho um sistema lá que abre um formulário e eu cadastro. Se eu colocar a mãozinha, eu estou indicando que não tem software nenhum. Alguém está preenchendo um formulário manual ali, esse formulário depois os dados vão ser inseridos no sistema posteriormente, enfim. E eu tenho também aqui essas duas engrenagens aqui que representam um serviço, né? Ou seja, que utiliza ou executa um serviço externo, um web service, por exemplo, ou uma outra aplicação. Então, isso é importante, porque dentro do teu fluxo de processo, você pode estar consumindo web service ou fazendo uma atividade que é desenvolvida por uma outra aplicação que não é a tua aplicação, é algo externo, né? Um serviço externo. E também tem o símbolo aqui que representa o script. Na verdade, ele está dizendo aqui que executa uma expressão ou script. Isso é legal, porque isso me dá uma gama de opções, né, interessantes para eu comunicar ou para eu deixar meu processo mais legível. Além disso, eu ainda tenho... deixa eu passar para cá. Além disso, eu ainda tenho regra de negócio, que é uma atividade executada por um sistema sem a intervenção humana. Então, aqui agora eu tenho uma diferença, né? Agora aqui eu tenho esse símbolo que diz, olha, essa regra de negócio é uma atividade, né, que está sendo executada, mas por uma aplicação qualquer. Não isso é automático, não tem nenhuma intervenção humana aqui nesse caso. Tem uma outra atividade que é envio de mensagem e recebimento de mensagem. Nota que a diferença aqui é que uma está pintadinha ali, tá? Uma espécie de... Uma é vazada, a de baixo aqui é vazado o recebimento, e a outra não. Isso significa o quê? Que é uma atividade que envia uma mensagem para um componente externo.
Eu estou enviando uma mensagem para um componente externo. E a outra, ela está aguardando o recebimento de uma mensagem que vai ser enviada por um participante externo. A gente vai analisar alguns exemplos ali, mais práticos, e a gente vai começar a enxergar essas diferenças ou essas vantagens de você utilizar esses caras para fazer envio de mensagem ou recebimento de mensagem. Isso é importante. Vamos lá. Bom, dentro disso, dentro dessa questão, eu tenho os subprocessos. E os subprocessos aqui, a gente vai deixar para falar no próximo vídeo. Então, a gente vai deixar para verificar essa questão no vídeo mais para frente. Até mais, galera. Valeu!